Anjos são frequentemente retratados como figuras celestiais pacíficas. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia menciona seres angelicais com poderes assustadores, capazes de destruir cidades inteiras e mudar os rumos da história? Alguns deles possuem força inimaginável, outros controlam exércitos divinos, e há aqueles que guardam segredos que nenhum ser humano pode compreender. Mas o mais intrigante é, será que esses seres ainda estão entre nós? Hoje, vamos revelar os anjos mais potentes da Bíblia e o que eles podem significar para o nosso mundo. Miguel, o guerreiro supremo. Miguel é descrito na Bíblia como o líder dos exércitos celestiais. Seu nome significa "quem é como Deus". E ele não é apenas um anjo comum, mas sim um arcanjo, uma das mais altas patentes angelicais. Em Apocalipse 12, 7, 9, ele lidera uma guerra contra Satanás e seus seguidores, expulsando-os do céu. Isso significa que Miguel não apenas combate forças malignas, mas também exerce um papel crucial no equilíbrio do universo. Outro detalhe importante é que, segundo o livro de Daniel, Miguel é o protetor do povo de Deus. Mas será que ele continua agindo nos dias de hoje? Muitas culturas e relatos falam de aparições misteriosas de um ser celestial que intervém em momentos de grande perigo. Seria Miguel atuando em segredo? Se for verdade, ele pode estar mais próximo da humanidade do que imaginamos. Gabriel, o mensageiro das revelações. Se Miguel é o guerreiro, Gabriel é o mensageiro. Ele aparece em momentos cruciais da história, trazendo mensagens divinas que mudam o destino de nações inteiras. No livro de Daniel, ele revela profecias sobre o futuro da humanidade. No Novo Testamento, ele anuncia o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. Isso mostra que Gabriel não apenas entrega mensagens, mas também prepara o mundo para eventos que podem transformar tudo. Mas o mais estranho é que, em algumas tradições, acredita-se que Gabriel seja mais do que um simples mensageiro. Ele seria o guardião do conhecimento divino. Há lendas que dizem que certos escritos ocultos foram entregues a ele para serem protegidos da humanidade. Se isso for verdade, será que existem segredos que Gabriel ainda guarda, esperando o momento certo para revelar? Lúcifer, o anjo que se rebelou. Poucos sabem, mas antes de se tornar Satanás, Lúcifer era um dos anjos mais poderosos do céu. Seu nome significa portador da luz, e ele ocupava uma posição elevada no reino celestial. No entanto, seu desejo por poder o levou à queda. Em Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 17, há descrições de um ser grandioso que se encheu de orgulho e foi expulso do céu. Mas e se essa história não for apenas sobre o passado? Alguns estudiosos sugerem que a rebelião de Lúcifer ainda não acabou e que sua influência continua moldando eventos no mundo atual. O que isso significaria para o futuro da humanidade? Estaríamos vivendo em uma época em que essa batalha invisível está atingindo seu ponto mais crítico. Serafins, os guardiões do trono. Os serafins são descritos no livro de Isaías como seres com 6 asas que cercam o trono de Deus. Diferente de qualquer outro anjo, eles não têm função de mensageiros ou guerreiros. Sua única tarefa é proclamar a santidade divina e proteger a presença de Deus. Mas por que seres tão poderosos precisariam estar ao redor do trono? Uma teoria intrigante sugere que os serafins não são apenas anjos de adoração, mas também guardiões contra qualquer ameaça que tente se aproximar da presença divina. O que exatamente eles protegem? Se há algo tão sagrado que precisa ser defendido por seres dessa magnitude, significa que o céu esconde segredos que estão muito além da compreensão humana. Querubins, mais do que simples anjinhos. Quando falamos em querubins, muitas pessoas imaginam pequenos anjos infantis. Mas a Bíblia descreve os querubins como seres colossais, com múltiplas faces, asas e uma presença aterrorizante. Eles são mencionados desde Gênesis, quando foram colocados no Jardim do Éden para impedir que a humanidade voltasse ao paraíso. Os querubins também aparecem na Arca da Aliança e no Templo de Salomão, sempre associados a lugares de extremo poder. Isso levanta a pergunta: qual é o verdadeiro propósito desses seres? Será que eles apenas protegem locais sagrados ou guardam algo muito mais perigoso? O fato de eles estarem sempre próximos de objetos de grande significado indica que podem ser mais do que meros protetores.
talvez sejam os verdadeiros detentores de um conhecimento que jamais poderia cair nas mãos erradas. Rafael, o curador divino. O anjo Rafael é mencionado no livro de Tobias como um ser celestial enviado para guiar e curar. Seu nome significa Deus cura, e ele é associado à proteção contra espíritos malignos e doenças. Mas o que torna Rafael tão especial? Diferente de outros anjos que lutam batalhas ou trazem mensagens, ele é um anjo de intervenção direta na vida dos humanos. Muitas culturas e religiões falam sobre aparições de seres misteriosos que curam pessoas em momentos de desespero. Seria Rafael agindo entre nós? Se for verdade, isso significa que existem anjos operando milagres na Terra sem que percebamos. Mas o mais curioso é, por que alguns recebem essa ajuda e outros não? O anjo do Senhor, a entidade misteriosa. Ao longo da Bíblia, há diversas menções ao anjo do Senhor, um ser que aparece de maneira enigmática e que, às vezes, parece ser mais do que um anjo. Ele aparece para Abraão, Moisés e até para Josué. E em alguns textos, suas palavras são tratadas como se fossem do próprio Deus. Isso levanta uma questão intrigante. Quem é de fato esse anjo? Alguns teólogos acreditam que ele não seja apenas um mensageiro, mas uma manifestação direta do poder divino. Se isso for verdade, significa que esse ser não é apenas um anjo, mas uma entidade que transcende a compreensão humana. Mas a grande pergunta é, ele ainda pode aparecer nos dias de hoje? E se sim, o que ele teria a revelar para a humanidade? Oitogeis de Metatron, o escriba celestial. Diferente de outros anjos mencionados na Bíblia, Metatron é um ser envolto em mistério. Ele não aparece diretamente nas escrituras tradicionais, mas é amplamente citado em textos antigos como o livro de Enoque e a tradição judaica. Segundo esses relatos, Metatron seria um humano que foi elevado à posição angelical, tornando-se o escriba celestial e o anjo mais próximo do trono de Deus. Mas o que torna Metatron tão poderoso? Alguns acreditam que ele seja o organizador do universo, registrando os decretos divinos e controlando as leis da existência. Há quem diga que ele possui a voz de Deus, um poder tão destrutivo que poderia desintegrar qualquer ser com uma única palavra. Se isso for verdade, significa que ele é um dos anjos mais influentes da criação. Mas será que ele ainda age nos dias de hoje? Alguns místicos afirmam que sua presença pode ser sentida em momentos de grandes revelações e mudanças no mundo. Abaddon, o anjo da destruição. Enquanto muitos anjos são mensageiros ou protetores, Abaddon é descrito como um ser aterrorizante, ligado ao julgamento e à destruição. Em Apocalipse 9:11, ele é chamado de o anjo do abismo, aquele que lidera um exército de criaturas infernais durante os tempos finais. Seu nome em hebraico significa destruição ou perdição, sugerindo que sua única função é trazer caos e sofrimento. Mas o que realmente chama a atenção sobre Abaddon é o fato de ele não ser um anjo caído. Ele continua sob as ordens divinas, o que significa que seu papel na história não é o de um inimigo de Deus, mas sim de um executor de sua justiça. Isso levanta uma dúvida intrigante. Quando chegar o tempo certo, Abaddon será libertado. Se sua missão é trazer destruição, ele já pode estar agindo sem que percebamos. Os vigilantes, os anjos que desafiaram as regras. A Bíblia menciona em Gênesis 6 um grupo de anjos que desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas, dando origem aos Nefilim, gigantes que aterrorizavam a humanidade. Esses anjos são conhecidos como os vigilantes. E sua história é uma das mais obscuras das Escrituras. Mas o que levou esses anjos a se rebelarem? Alguns textos antigos sugerem que eles ficaram fascinados com a humanidade e desejaram experimentar o mundo físico, desafiando diretamente as leis divinas. Como punição, Deus os aprisionou em abismos profundos, de onde não poderiam mais sair. Ou será que poderiam? Algumas teorias afirmam que certos eventos sobrenaturais registrados ao longo da história podem estar ligados ao retorno dos vigilantes. Se isso for verdade, o que aconteceria se eles fossem libertados novamente? Os 4 anjos do rio Éufrates. Poucas pessoas falam sobre esses anjos, mas eles são mencionados em Apocalipse 9, 14 e 15 como 4 entidades poderosíssimas que estão aprisionadas no rio Éufrates, aguardando o momento exato para serem soltas. Segundo o texto,
Quando forem libertos, trarão destruição em uma escala que o mundo jamais viu, matando 1/3 da humanidade. O mais assustador é que o próprio livro de Apocalipse indica que há um tempo específico para que esses anjos sejam soltos. Isso significa que eles não foram criados para o mal, mas para cumprir um propósito divino no momento certo. Alguns estudiosos acreditam que essa profecia pode estar se aproximando, já que o rio Éufrates tem secado de maneira alarmante nos últimos tempos. Seria esse um sinal de que os anjos estão prestes a despertar? Se sim, o que exatamente eles trarão para o mundo? Os anjos mais potentes da Bíblia não são apenas figuras simbólicas. Eles representam forças que moldam o destino do mundo, seja protegendo a humanidade, guiando revelações ou travando batalhas invisíveis. Mas a pergunta que fica é: será que esses seres ainda estão entre nós? E se estiverem, será que conseguimos reconhecer? Show-los! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até a próxima!